Então, gente, voltando aqui, né, a aula de processo penal, né, de princípios. Agora vamos pegar 20 questões da Banca CESP. 20 questões de princípios em relação ao CPP é suficiente. Não cai muito, mas é bom saber em relação à matéria discursiva. Vai que cai também uma questão aí objetiva, né? Mas principalmente na matéria discursiva é bom saber. Então vamos lá aos exercícios. Então aqui, né, no ano de 2019, né, é uma questão de juiz do Paraná, acerca dos princípios processuais constitucionais, assinale o quê? A opção correta. Então vamos lá. Em razão do princípio da inocência, caso o crime seja um fato típico, antijurídico e culpável, caberá à acusação provar a inexistência da causa de exclusão da antijuridicidade alegada pelo réu, em razão do princípio da inocência. Caso o crime seja um fato típico, antijurídico e culpável, caberá à acusação provar a inexistência da causa de exclusão da antijuridicidade alegada pelo réu. B. Em razão do princípio do indúbio pro réu, a qualificadora do crime de roubo pelo uso de arma será excluída se o réu alegar ter utilizado um simulacro de arma de fogo que tenha sido confundido pela vítima, em razão do princípio do indúbio pro réu, né? A qualificadora do crime de roubo pelo uso de arma será excluída se o réu alegar ter utilizado um simulacro. C. Fere os princípios de quê? Do contraditório e da ampla defesa, e não intimação da defesa acerca da expedição de carta pregatória para oitiva de testemunha arrolada residente em outra comarca. Então, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, a não intimação da defesa. Então, não intimou a defesa, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, acerca de expedição de carta precatória para oitiva de testemunha arrolada residente em outra comarca? Fere, né, gente? A nossa resposta é a letra C, né? Fere o princípio, sim, do contraditório da ampla defesa, a não intimação da defesa, né? Paridade de armas, né, gente? Se um tem direito, o outro também tem que ter, né? Igualdade, paridade de armas. Então, ó, letra C é a nossa resposta. Vamos ver as demais. O princípio do juiz natural impede o desaforamento de julgamentos do tribunal do júri para a comarca que não seja circunvizinha de local que gere dúvida acerca da imparcialidade dos jurados. Fere o princípio da vedação de provas ilícitas, a apreensão sem prévia autorização judicial de busca de substância entorpecente na residência de investigado por associação criminosa para o tráfico ilícito de drogas. Fere o princípio da vedação de provas ilícitas, a apreensão sem prévia autorização judicial. Então, vamos no resuminho ver cada caso. Aqui é uma questão muito rica que aborda vários conhecimentos. Então, vale a gente questionar cada letra aí, né? Ver quais são os seus erros. Já sabemos que a letra C é a nossa resposta, né? Fere sim o princípio do contraditório da ampla defesa, a não intimação da defesa, né, acerca de carta precatória expedida para oitivas de testemunha arrolada residente em outra comarca. Fere sim o contraditório e a ampla defesa. E vamos ver as demais questões. Então tá aqui, né, gente? Ó, toda vez que houver um conflito insuperável entre punir ou garantia de liberdade, a liberdade deve prevalecer. Princípio do favor rei e do favor libertate. Isso aí tá careca de saber, indiscutível, né? Existe o Estado acusador e o Estado julgador. O Estado julgador é inerte e imparcial. O nosso sistema é um sistema acusatório. Porém, temos o quê? A igualdade de partes, a paridade de armas, né? Temos a igualdade de partes e a paridade de armas. É a questão lá, né, na letra C, né? Igualdade de partes e paridade de armas. Então, nós temos aqui, né, o princípio da presunção da inocência, né? Que diz o quê? Que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Então, vamos lá. Então, os juízes e tribunais normalmente consideram que as excludentes de ilicitude devem ser provadas pela defesa. Então, os juízes e tribunais normalmente consideram que as excludentes de ilicitudes devem ser provadas pela defesa.
Então, seguindo aqui. Embora a Constituição fale de culpado, o princípio é aplicável também aos condenados à medida de segurança. Diz-se culpado todo aquele que for assim declarado por sentença em razão da prática de infração penal punível, crime ou contravenção. Presumir inocente ou não considerar culpado são fórmulas o quê? Equivalentes, que não afirmam que o indiciado, denunciado ou sentenciado seja de fato inocente, mas que, apesar de eventualmente preso em flagrante ter confessado o crime, de responder a uma investigação, a processo ou já condenado, sem trânsito em julgado, e tudo mais conspirar contra ele, deve ser tratado como inocente fosse. Devido a este princípio da presunção da inocência, incumbe a parte acusadora o dever de comprovar a culpabilidade do acusado, não deixando ensejar o quê? Nenhuma dúvida enquanto a ela. Em caso de não haver certeza da culpa do acusado, não deverá o juiz incriminá-lo por insuficiência de provas. Este é o chamado indúbio pro réu. Então, aqui, ó, incumbe a parte acusadora o dever de comprovar a culpabilidade do acusado, não deixando de ensejar o quê? Nenhuma dúvida para o juiz. Ele tem que convencer o juiz, sem deixar dúvida para ele, no seu livre convencimento que aquele cara é culpado. Se tiver alguma dúvida, o juiz deve inocentá-lo por insuficiência de prova, de acordo com o princípio do indúbio pro réu. Assim, o acusado deverá comprovar a existência de todos os fatos que alegar, respeitando o devido processo legal. Deve sempre utilizar o indúbio pro réu quando houver qualquer dúvida quanto a algum fato relevante para a decisão do processo. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão, em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente. Então aqui, o simulacro de uma arma de fogo é um objeto que parece uma arma, beleza. Porém, não tem capacidade de atirar. Ou seja, ela não tem como o quê? Ensejar essa violência. Ela não tem a capacidade de atirar, né? Para caracterizar a qualificadora do crime, a violência ou ameaça deve ser exercida com o emprego de arma de fogo, de acordo com o artigo 157, parágrafo 2º-A do Código Penal. Desse modo, não haverá qualificadora se o réu se utilizou de um simulacro de arma de fogo. Não haverá a qualificadora se o réu se utilizou de um simulacro de arma de fogo. Ocorre que não basta ele fazer a alegação para restar afastada, para esta ficar afastada. Deve comprovar nos autos do processo que o objeto utilizado não era uma arma propriamente, mas sim um simulacro. Então, cabe à defesa o ônus da prova de demonstrar que a arma empregada para intimidar a vítima é desprovida de potencial lesivo. Então, cabe à defesa. Então, em regra, é o quê? Em regra, é a acusação provar o quê? Que ele roubou empregando arma de fogo. Então, o Ministério Público vai provar que ele roubou empregando arma de fogo. O Ministério Público não vai falar que era arma de brinquedo. Quem tem que falar isso para afastar a qualificadora é a defesa. Então, olha só, cabe à defesa o ônus da prova de demonstrar que a arma empregada era para intimidade, era desprovida de potencial lesivo. A utilização da arma de potencial sem potencial lesivo, atestada por perícia, como forma de intimidar a vítima no delito de roubo, caracteriza alimentar grave ameaça, porém não permite o reconhecimento da majorante da pena. Então ela afasta o quê? A majorante, ela afasta a majorante da pena, né? O crime de porte de arma é absorvido pelo roubo. O nexo de dependência ou subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático. Então isso aqui já é outra coisa. Então a gente viu aqui, né? Então aqui é a letra A, né? Em razão do princípio da inocência, caso o crime seja um fato típico, antijurídico e culpável, caberá à acusação provar a inexistência da causa de exclusão da antijuridicidade pelo réu? Não cabe à acusação provar a inexistência da causa de exclusão. E sim quem? A defesa. A defesa que cabe o quê? Cabe à defesa provar a inexistência da causa de exclusão da antijuridicidade. Cabe à defesa e não à acusação. Então, em razão do princípio da inocência, caso o crime seja um fato, o crime é um fato típico, ele é antijurídico e é culpável. Tá lá. Crime de roubo com arma, o cara roubou com a arma de brinquedo. Cabe à acusação provar
que aquela arma era de brinquedo? É o que está falando aqui. Caberá à acusação provar a inexistência da causa de exclusão da antijuridicidade alegada pelo réu? Não, não cabe acusação. Cabe à defesa alegar que aquela arma era de brinquedo desprovida de potencial lesivo. Beleza? Aí é que está o erro da questão da letra A. Letra B. Em razão do princípio do indúbio pro réu, a qualificadora do crime de roubo pelo uso de arma será excluída se o réu alegar ter utilizado um simulacro de arma de fogo que tenha sido confundido pela vítima. Então, se for uma arma de brinquedo, olha só, pelo uso de arma será excluído o réu alegar ter utilizado um simulacro. Se ele utilizou um simulacro, não tem qualificadora, só tem a grave ameaça. Já bateu o martelo STJ. Se for uma arma de brinquedo, se for um simulacro, não tem a qualificadora, não tem a majorante, só tem a grave ameaça. Aí é que está o erro da questão. Então aqui, devido a este princípio, incumbe à parte acusadora o dever de comprovar a culpabilidade do acusado. Não o quê? Não deixando ensejar nenhuma dúvida. Então cabe à parte acusadora comprovar o quê? A culpabilidade do acusado. A parte acusadora nunca vai falar, mas é de brinquedo, ele não estava armado, ele não estava... Não, a parte acusadora vai falar, ele estava armado sim, foi ele, entendeu? A parte acusadora. Não deixando dúvida para o juiz, para o quê? Para não absorvê-lo por insuficiência de provas, em razão do princípio do indúbio pro réu. Deve sempre utilizar o indúbio pro réu quando houver qualquer dúvida em relação a algum fato relevante. Não havendo certeza, mas dúvidas sobre os fatos, preferível a absolvição de um culpado do que a condenação de um inocente. O simulacro de arma de fogo é um objeto que parece uma arma, porém não tem a capacidade de atirar para caracterizar a qualificadora do crime. Então ele não caracteriza a qualificadora do crime, mas não tem essa caracterização, não tem essa majorante. Deve ser exercida com emprego de arma de fogo. Então a violência ou a ameaça deve ser exercida com emprego de arma de fogo, de acordo com o artigo 157, parágrafo 2º-A do Código Penal. Não haverá qualificadora. Então olha aqui, ó, gente, ó, muito importante. A arma era de brinquedo, afasta a qualificadora? Não tem que afastar nada. Por quê? Não há qualificadora, gente. Não há qualificadora se o réu utilizou de um simulacro. Não há qualificadora. Afasta a qualificadora se utilizou de arma de brinquedo? Não há qualificadora. Se é uma arma de brinquedo, não há que se falar em qualificadora. Ocorre que não basta ele fazer essa alegação para restar afastado. Deve comprovar nos autos do processo que o objeto utilizado não era uma arma propriamente, mas sim o quê? Um simulacro. E deve ser apreendido, essa arma deve ser apreendida na hora e comprovar que era um simulacro, tá, gente? Ela deve ser apreendida, fazer a perícia para comprovar que é um simulacro. Então, cabe à defesa o ônus da prova de demonstrar que a arma empregada para intimidar a vítima é desprovida de potencial lesivo. Letra A lá também, e também leva na letra B, né? A utilização de armas sem potencial lesiva, afastada por perícia, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza alimentar grave ameaça, porém não permite o reconhecimento da majorante. Então aqui, ó, a ausência de intimidação da defesa sobre a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha é causa de nulidade relativa. A ausência de intimação da defesa sobre a expedição de precatória para oitiva de testemunha é causa de nulidade relativa. Agora, a falta de intimação do defensor acerca da data da audiência de oitiva de testemunha no juízo deprecado não enseja nulidade processual, desde que a defesa tenha sido que cientificada da expedição da carta precatória. Então, a falta de intimação do defensor acerca da data da audiência da oitiva de testemunha enseja nulidade processual, não enseja nulidade processual, desde que a defesa tenha sido cientificada da expedição. Agora, a ausência de intimação da defesa sobre a expedição da carta precatória para oitiva de testemunha é causa de nulidade relativa. Então, como diz lá a questão, fere o princípio do contraditório e ampla defesa a não intimidação da defesa acerca da expedição da carta precatória para a oitiva de testemunha rolada residente em outra comarca? Fere sim. Princípio que da paridade de arma e da igualdade. Vamos ver essas duas aqui, né? Princípio da vedação das provas ilícitas, né? A apreensão e o desaforamento em relação ao tribunal do júri. Então aqui esse trechinho aqui é importante, ó.
Deve-se salientar que o indúbio pro réu só é válido até o trânsito em julgado da sentença. Deve salientar que o indúbio pro réu só é válido até o trânsito em julgado da sentença, pois é até ali que vigora o princípio da presunção de inocência. É até ali que vigora o princípio da presunção de inocência. Após o trânsito em julgado, nas ações de revisão criminal, incumbe a quem provar a veracidade dos fatos alegados, vigendo nessa situação o indúbio contra o réu. Beleza? Então deve salientar que o indúbio pro réu só é válido até o trânsito em julgado da sentença, pois até ali vigora o princípio da presunção da inocência. Após o trânsito em julgado, nas ações de revisão criminal, incumbe a quem provar a veracidade dos fatos alegados, vigendo nessa situação o indúbio contra o réu. Muito embora não se possa presumir o acusado culpado até que ocorra o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, admite-se a restrição da liberdade de um indivíduo antes da sentença condenatória em caráter de que, gente? Em caráter cautelar, todavia somente quando desejar presentes os pressupostos legais devidos. Então, presumiu o acusado culpado até que ocorra o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, admite-se a restrição da liberdade do indivíduo antes da sentença penal condenatória em caráter cautelar, devido presentes às suas características. Então tá aqui, né, o desaforamento. O que é um desaforamento? Desaforamento é a transferência do julgamento de um crime doloso contra a vida pelo tribunal do júri da comarca, no caso da Justiça Estadual, ou seção subseção judiciária, se tratando de Justiça Federal, onde se consumou para outra comarca, para outro tribunal do júri, com os jurados dessa última derrogando-se a regra geral de competência. Então o que? O artigo 70 tem lá as características, né? Interesse da ordem pública, tira o artigo 70. Então nós temos aí, né, algumas características, né? Em razão da ordem pública, suspeita de parcialidade dos juízes leigos, existir risco à segurança pessoal do acusado, razão do comprovado excesso de prazo, e se o julgamento não pudesse ser realizado no prazo de 6 meses. Esse instituto, próprio do júri, né? Artigo 427 e 428, pelo fato do instituto do desaforamento constituir uma norma que excepciona a regra geral territorial de competência, sua interpretação deve ser restritiva. Né? Em outras palavras, apenas as hipóteses legais são taxativas, autorizam a mudança de competência, não se admitindo analogia ou interpretação extensiva para esse tema. Então aqui, o desaforamento é uma decisão jurisdicional no deslocamento da competência do julgamento final em plenário do júri de uma comarca para outra. Assim, a competência inicialmente fixada pelos critérios constantes no 69 do CPP, principalmente manter distante qualquer fato que possibilite prejudicar a imparcialidade dos jurados. Então, o princípio do juiz natural impede o desaforamento de julgamento do tribunal do júri para a comarca que não enseja circunvizinhança no local que gera dúvida acerca da imparcialidade dos jurados? Como medida excepcional, a possibilidade de afastar o julgamento do seu foro natural e remetê-lo para outra comarca, motivos que ensejam o desaforamento são interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do juiz, segurança pessoal do réu, julgamento não tiver sido realizado no prazo de 6 meses, contado durante o julgado da própria decisão de pronúncia. Se o interesse da ordem pública reclamar e houver dúvida sobre a imparcialidade do juiz ou segurança pessoal do acusado, o tribunal, requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante, do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca na mesma região, existente aqueles motivos no 427 do CPP. Ou seja, o princípio do juiz natural não impede o desaforamento. Inclusive, a jurisprudência no STJ nesse sentido. Inclusive, há uma jurisprudência nesse sentido. Então, se o interesse da ordem pública reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento de quem? Do Ministério Público, do assistente da acusação, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região. E o princípio do juiz natural não impede o desaforamento, inclusive a jurisprudência nesse sentido. Desaforamento. O desaforamento é uma exceção à regra da fixação da competência em razão do lugar da infração. Tal instituto não fere preceitos constitucionais, já que ele não colide com o princípio do juiz natural.
pois só desloca o julgar de um foro para o outro. Porém, a competência para o julgar continua sendo do tribunal do júri. Então, olha aqui, gente, olha a decisão do STJ, né? Olha aqui a decisão. Tal instituto, o desaforamento, é uma exceção à regra da fixação da competência em razão do lugar da infração. O desaforamento é uma exceção à regra da fixação da competência em razão do lugar da infração. Tal instituto não fere preceitos constitucionais, já que ele não colide com o princípio do juiz natural, pois só desloca o julgamento de um foro para o outro. Porém, a competência continua de quem? Do tribunal do júri. A letra D diz o seguinte: o princípio do juiz natural impede o desaforamento de julgamentos do tribunal do júri? Não impede. Ele não impede o desaforamento. Beleza? Fere o princípio da vedação da provas ilícitas, a apreensão sem prova, sem prévia autorização judicial de busca e apreensão de drogas para associação de tráfico ilícito de entorpecente? Fere a vedação de provas ilícitas? A polícia bateu lá sem uma autorização? Vamos ver. Então aqui, gente, tem um recurso extraordinário, né? 606-616 de Rondônia, né? O relator, o ministro Gilmar Mendes, né? Que ele disse assim no seu relatório. Então, senhor ministro Gilmar Mendes, o presente recurso extraordinário trata do limite da cláusula de inviolabilidade do domicílio. Então, o presente recurso extraordinário trata do limite de cláusula de inviolabilidade de quê? De domicílio. A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência atual do STF, afirma sem ressalvas que autoridades podem ingressar em domicílio sem autorização de seu dono em hipótese de flagrante delito de crime permanente. Então, a jurisprudência atual do STF afirma sem ressalvas que as autoridades podem ingressar em domicílio sem autorização de seu dono, em hipótese de flagrante delito de crime permanente. E ali, ter em depósito, né, drogas é um crime permanente. Então, a jurisprudência atual do STF afirma sem ressalvas que as autoridades podem ingressar em domicílio sem autorização de seu dono, em hipótese de flagrante delito de um crime permanente. Beleza, gente? Então, quando se tratar de crime permanente, as autoridades policiais podem entrar em domicílio sem autorização de seu dono. Pretendendo demonstrar que essa tese esvazia a inviolabilidade domiciliar, né, contrariando a interpretação sistemática da própria Constituição e Tratado de Direitos Humanos dos quais o país é signatário. Por isso, proporei evolução no entendimento. Para tanto, parto de um resgate de causa de inviolabilidade domiciliar em nosso direito e no direito comparado para investigar em que a medida entrada forçada em domicílio é tolerável. A importância da inviolabilidade domiciliar na evolução e consolidação dos direitos fundamentais resta patente se voltarmos os olhos para declarações de direitos. A cláusula de inviolabilidade domiciliar evoluiu a partir da 4ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, adotada em 72, que depõe, né? O direito das pessoas estarem seguras em suas casas contra busca e apreensões não razoáveis não será violado, e nenhum mandado deverá ser expedido sem causa provável, conformada por juramento ou afirmação, e com descrição pormenorizada do lugar a ser buscado e as pessoas do coisa serem apreendidas. Então, a jurisprudência atual do STF afirma sem ressalvas que autoridades podem ingressar em domicílio sem autorização de seu dono em hipótese de flagrante delito de crime permanente. Mais uma vez, vamos aproximar. A jurisprudência atual do STF afirma sem ressalvas que as autoridades podem ingressar em domicílio sem autorização de seu dono em hipótese de flagrante delito de crime permanente. Então, fere o princípio da vedação de provas ilícitas e apreensão sem prévia autorização judicial de busca de substâncias entorpecentes na residência de investigado por associação criminosa para o tráfico ilícito de drogas. Então, ter em depósito, né, as drogas ali, né, para tráfico ilícito de drogas é um crime permanente. Então, como vimos lá a jurisprudência, se é um crime permanente, pode ser sim autorizada, sem autorização prévia, a entrada, né, das autoridades para apreensão de provas
e tudo mais. E não fere o princípio da vedação de provas ilícitas. Tem alguns que dizem que não, mas está lá, né? Te mostrei lá. É um recurso extraordinário, né? 603.616 de Rondônia. O ministro é o Gilmar Mendes. Então, vimos aí, né, que a questão foi bastante rica. Perdemos algum tempo aí nessa primeira questão. Uma questão de juiz de direito, né? Uma questão não muito fácil, né? Então, para a gente aí detalhar cada letra, para não ficar nenhuma dúvida aí e vocês prosseguirem de boa aí nas questões. 2. Acerca do princípio da identidade física do juiz, é correto afirmar que a doutrina relaciona esse princípio com os subprincípios da oralidade, da concentração dos atos e da imediatidade, o princípio da identidade física do juiz. O Código de Processo Penal dispõe expressamente hipótese de limitação de aplicação desse princípio. O princípio da identidade física do juiz tem limitação, né? O Código de Processo, ele expressa hipótese de limitação? Não, ele não expressa hipótese de limitação esse princípio, não. O STF restringiu a eficácia desse princípio ao estabelecer o encerramento da instrução processual penal como um marco para a prorrogação da competência quanto aos limites do foro por prerrogativa de função. A oposição de embargos declaratórios contra a segurança condenatória proferida por um juiz substituto é a hipótese na qual se prorroga a competência desse magistrado em obediência ao referido princípio. A oposição de embargos declaratórios contra a sentença condenatória. Foi uma sentença condenatória proferida por um juiz substituto. Beleza. Então, a oposição de embargos declaratórios contra a sentença proferida por um juiz substituto é a hipótese na qual se prorroga a competência desse magistrado em obediência ao referido princípio. Princípio da identidade física do juiz? Não, também não, né, gente? Nossa resposta aqui é a letra A, né? A doutrina relaciona o princípio com os subprincípios da oralidade, da concentração dos atos e da imediatidade. Vamos ver lá. Então, o Código de Processo Penal aqui dispõe expressamente hipótese de limitação. Não tem limitação não, né, gente? Não tem prévia limitação, não. O STF restringiu a eficácia desse princípio ao estabelecer o encerramento da instrução processual. O STF não restringiu a eficácia desse princípio ao estabelecer o encerramento da instrução processual penal como um marco para a prorrogação de competência quanto aos limites do foro por prerrogativa de função. Ele não restringiu a eficácia. Então vamos ver lá. Então está aqui, né, o princípio da identidade física do juiz, né? Então o artigo 339 nos diz o seguinte: recebida a denúncia ou a queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, do seu defensor, do Ministério Público, se for o caso, do querelante e do assistente. Recebida a denúncia ou a queixa, a denúncia, queixa. Queixa, ação privada. Denúncia, ação penal pública. O juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, do seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente de acusação. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. O juiz que presidiu a instrução, então o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. O juiz que presidir a instrução criminal proferirá a sentença. Isto consagra a identidade física do juiz, tendo o quê? Suas exceções, né? Na doutrina e não no CPP. As exceções estão na doutrina e não no CPP. E nem subsidiária do CPP, em caso de morte, aposentadoria e férias. Princípio da identidade física do juiz. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, cuja regra está ligada ao quê? À garantia do juiz natural. A doutrina relaciona esse princípio com os subprincípios. A doutrina relaciona esse princípio da identidade física do juiz com os subprincípios de quem? Da oralidade, da concentração dos atos e da imediatidade. Então, a doutrina relaciona o princípio da identidade física do juiz com os subprincípios da oralidade, da concentração e da imediatidade. Entendimento jurisprudencial no sentido de quê? Entendimento jurisprudencial no sentido que as provas colhidas à distância por carta precatória ou carta rogatória constituem uma exceção a esse princípio. Então,
no sentido que as provas colhidas à distância por carta precatória ou rogatória é uma exceção ao princípio da identidade física do juiz. O STF ampliou a eficácia desse princípio. O STF ampliou a eficácia desse princípio por estabelecer critérios objetivos para sua aplicação, ao estabelecer o encerramento da instrução penal como marco. Então, olha aqui. O marco para a perpetuação da competência, nos casos de foro por prerrogativa de função, ficou estabelecido pelo STF que, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Plenário do STF. Então, o STF ampliou a eficácia desse princípio, do princípio da identidade física do juiz, por estabelecer critérios objetivos para sua aplicação. Ao estabelecer o encerramento da instrução penal como um marco, da instrução processual penal, como um marco para a perpetuação da competência, nos casos de foro por prerrogativa de função, ficou estabelecido pelo STF que, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais. Então, o marco para a perpetuação da competência, nos casos de foro por prerrogativa de função, ficou o quê? Nos casos de foro de prerrogativa de função, ficou estabelecido pelo STF que, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar que o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. O STF restringiu a eficácia desse princípio ao estabelecer o encerramento da instrução processual penal como um marco para a prorrogação de competência quanto aos limites do foro por prerrogativa de função. Ele não restringiu, gente? Ele ampliou a eficácia desse princípio. O STF ampliou a eficácia do princípio ao estabelecer o encerramento da instrução processual, prorrogação de competência quanto aos limites de foro por prerrogativa de função. A oposição de embargos declaratórios contra a sentença condenatória proferida por um juiz substituto é a hipótese na qual se prorroga a competência desse magistrado em obediência ao referido princípio. Então, vamos ver. Aplicam-se normalmente as ressalvas ao princípio da identidade física do juiz quanto ao julgamento de embargos de declaração. Se o juiz que proferiu a sentença entrar de férias logo de imediato, o substituto irá julgar os embargos. Foi o quê? Foi um habeas corpus do STJ. Então, aplica-se normalmente as ressalvas do princípio da identidade física do juiz, porque aquele que presidiu deverá proferir a sentença. Foi aí que o cara entrou com habeas corpus, porque o juiz entrou de férias, ele alegou que o juiz deve voltar de férias e dar a sentença. O STJ falou, não é assim. O juiz substituto pode julgar os embargos. Beleza? Se o juiz que proferiu a sentença entrou de férias logo de imediato, o substituto irá julgar os embargos. Então, aplica-se normalmente as ressalvas ao princípio da identidade física do juiz quanto ao julgamento de embargos de declaração. Teve embargo de declaração, o advogado entrou com embargo de declaração, então o juiz substituto pode julgar esse embargo de declaração, porque o juiz está de férias. O substituto pode julgar o embargo de declaração. Porque férias, casos de morte, são o quê? Isso é uma ressalva doutrinária. Então, nós temos aqui, temos exceção doutrinária, e não no CPP, nem subsidiária do CPP, em casos de morte, aposentadoria e férias. Pode entrar o juiz substituto e julgar. Então, lá, a oposição de embargos declaratórios quanto à sentença condenatória proferida por um juiz substituto é a hipótese na qual se prorroga a competência desse magistrado em obediência ao referido princípio. Então, a oposição de embargos declaratórios contra a sentença condenatória proferida por um juiz substituto é a hipótese na qual se prorroga a competência desse magistrado em obediência ao referido princípio. Não se prorroga,
cabe a ressalva aqui do princípio da identidade física do juiz. Não prorroga. O que ele está falando aqui? O juiz, ele deu a sentença. Aí, se ele deu a sentença, o advogado quer que ele julgue os embargos. Não, o juiz substituto pode julgar os embargos, né? Em relação à doutrinária, né? O juiz substituto pode julgar os embargos. Já foi decidido até pelo STJ também, né? Que em relação a ressalvas do princípio da identidade física do juiz, o juiz substituto ele pode julgar os embargos de declaração, mesmo sendo que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Beleza? Mesmo sendo assim, há as suas ressalvas. Então veio aqui uma questãozinha também que a gente perdeu um tempozinho, mas questão boa e valeu. Questão de número 3. Técnico tributário da Receita, né? Iniciada a audiência de instrução, o juiz determinou que o réu da ação penal fosse algemado. Iniciada a audiência de instrução, então foi iniciada a audiência de instrução e julgamento. O juiz determinou que o réu da ação penal fosse o quê? Algemado. Nesse caso, de acordo com o STF, o juiz agiu licitamente se comprovado que o crime tenha sido cometido com violência, a vítima estava na sala de audiência, C. O crime é punível com pena de reclusão, D. O réu tem transtorno psicológico, E. A segurança do próprio réu estava em risco. Então, iniciada a audiência de instrução, o juiz determinou que o réu da ação penal fosse algemado. Então, de acordo com o STF, o juiz agiu licitamente se comprovado que a segurança do próprio réu estava em risco. Então tá aqui, né? Letra E. Então aqui, né, princípio da dignidade da pessoa humana, súmula vinculante número 11. Vamos a ela. Só é lícito o uso de algema em caso de resistência, de fundado receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheio, ou por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. De novo, na súmula vinculante 11. Só é lícito o uso de algema em caso de resistência, fundado receio de fuga e perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e nulidade da prisão e do ato processual. Limitação do uso de algemas tem ligação com a dignidade da pessoa humana. A limitação do uso de algemas tem ligação com a dignidade da pessoa humana. Precisa ser fundamentada a utilização das algemas. Então, a limitação do uso de algemas tem uma ligação com a dignidade da pessoa humana e precisa ser o quê? Fundamentada a utilização delas. Uso de algemas permitido no caso de resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia, tanto do preso quanto de terceiros. É proibido o uso de algemas. É vedado pelo Código de Processo Penal o uso de algemas em mulheres grávidas. É vedado pelo CPP. Então é proibido, no ato da prisão de suspeito ou condenado, que não oferecer resistência aos policiais. Ele fala, perdi. Ele não ofereceu resistência. Eu vou de boa. Então, ele não oferecendo resistência, vai sem algemas. Mas há ressalvas, né? O cara é um criminoso, praticou vários homicídios. Mete a algema nele. Nos casos onde não há risco de fuga, dentro da delegacia, ele está ali dentro da delegacia. Está no xilindró, então precisa estar algemado. Nos casos onde não haja ameaça dos agentes públicos. Então, onde não há ameaça dos agentes públicos. Está um agente dirigindo e outro do lado. E o malandro está atrás, algemado. Por quê? Há uma ameaça dos agentes públicos. Se o agente responsável por colocar as algemas não justificar por escrito o devido uso, ensejará uma responsabilidade disciplinar civil e penal. Pois tem direito à dignidade da pessoa humana, pois ele é presumidamente inocente, juntamente com a inviolabilidade da honra, da imagem, direito à integridade física, psicológica, moral e vedação de tortura. Então, esse finalzinho aqui é importante para relação às questões discursivas. Então, o uso ou não de algemas tem o quê? Pois tem direito à dignidade da pessoa humana, pois ele é presumidamente inocente, juntamente com a inviolabilidade da honra e da imagem,
direito à integridade física, psicológica, moral e vedação à tortura. Então tá aqui, né? Em caso de acordo com o STF, o juiz agiu licitamente se comprovado que o crime estava sendo cometido com violência. A vítima estava na sala de audiência? Não. O crime é punível com pena de reclusão? Nada disso. O réu tem transtorno psicológico? Também não. A segurança do próprio réu estava em risco. Próxima questão, de número 4. Julgue o item relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e as garantias constitucionais. Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito. Né? Nós vimos lá, né? Certinho, né? Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas. Questão de número 5. Acerca dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais do cidadão, à luz da Constituição, julgue os itens a seguir. São princípios processuais penais expresso na Constituição a presunção de não culpabilidade? Certinho, né? A presunção de não culpabilidade. O devido processo legal? Também. O direito do suspeito ou indiciado ao silêncio? Sim, todos da Constituição. O direito processual penal compreende o conjunto de normas jurídicas destinadas a regular o modo, os meios e os órgãos de Estados encarregados no exercício do jurisprudente. Está aqui a definição do direito processual penal, né, gente? É o conjunto de normas jurídicas, destinadas a regular o modo e os meios e os órgãos do Estado encarregados do exercício do jurisprudente, né? Então, é o conjunto de normas jurídicas, tem um conjunto de normas jurídicas para regular o modo e os meios e os órgãos, Ministério Público, Defensoria, o juiz, encarregado do exercício do jurisprudente. Então, 1 e 2 está certinha. Então, a gente vai vir aqui, né? 1 e 2 está certinho. 1 e 3, 2. Letra A vai para o ralo, você não perde tempo, porque você está estudando com a gente. Então, vamos lá no número 3 e no número 4. A Constituição determina que o Brasil se submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, porém veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado à jurisdição estrangeira. Ele não veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado. Ele veda, sim, absolutamente a entrega de brasileiro nato. Brasileiro naturalizado, não. Se o cara fez os crimes lá de... Então, o 3 aqui. A Constituição determina que o Brasil se submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Beleza. Porém, veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado à jurisdição estrangeira? Claro que não, né, gente? Ele não veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado. É pelo contrário, né? Em relação ao brasileiro nato. Brasileiro nato, sim. Agora, naturalizado, não. Aqui, foca em mim aqui, que eu vou te falar por quê. Então, de acordo com o inciso 51, artigo 5º da Constituição, nos diz assim: nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então, ele quer dizer o quê? Que o brasileiro nato não será extraditado, somente o naturalizado. Em certas ocasiões, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, em caso de crime comum, praticados antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins na forma da lei. Então, ó, nenhum brasileiro será extraditado, vírgula, salvo o naturalizado. Quer dizer o quê? Que somente o naturalizado pode ser extraditado. Em hipótese de maneira alguma, o nato pode ser extraditado. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de quê? Comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Aqui, o de drogas afins, tráfico, de relação ao tráfico, ele não está dizendo que é antes da naturalização. Então, naturalizado pode sim ser extraditado. Beleza? Então, o 4 nos diz o seguinte: de acordo com o princípio da irretroatividade da lei processual penal, então a processual penal não tem retroatividade. Tá, seguindo. A regra nova não pode se retroagir, mesmo quando eventualmente beneficiar o réu. Então, a questão aqui está toda errada, né? De acordo com o princípio da imediatidade. Então, de acordo com o princípio da imediatidade. Então, de acordo com o princípio da irretroatividade da lei processual penal, a regra nova não pode retroagir, mesmo quando eventualmente beneficiar o réu. Aqui mistura direito processual penal com direito penal. Então, o que diz o direito processual penal? Vamos lá. Em seu artigo 2º, o Código Penal nos diz o seguinte: a lei processual penal
aplicar-se-á desde logo. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, o processo penal ele é aplicado de imediato, princípio da imediatidade. Então, a lei penal ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aí é caso de lei penal. Agora, a lei processual ela entra em vigor imediatamente. É o tempo regit actum. Beleza? Logo, 1 e 2 e as demais estão erradas. Questão de número 6. Com relação à ilicitude de provas e aspectos relativos à prisão, liberdade provisória e fiança, julgue o item. Pretendendo reunir provas para obter vantagens de uma colaboração premiada, Cláudio, partícipe junto com Flávio, de uma organização criminosa, gravou conversa entre ambos, sem que este tivesse conhecimento das gravações. Assertiva nessa situação, as gravações não poderão ser usadas como prova em ação penal, porque são provas ilícitas. De novo, pretendendo reunir provas para obter vantagem de uma colaboração premiada, Cláudio, partícipe, junto com Flávio, então Cláudio que gravou, né? De uma organização criminosa, Cláudio gravou conversa entre ambos. Então ele gravou a conversa com Flávio, sem que este, Flávio, tivesse conhecimento das gravações. Nessa situação, as gravações não poderão ser usadas como prova em ação penal, porque são provas ilícitas. Errado. Elas podem ser usadas sim, desde que a pessoa que está gravando ela esteja no meio da conversa. Por exemplo, A e B estão conversando, A está gravando a conversa. Vale a prova. Então, tá A, B e C. B e C estão conversando e A está gravando a conversa. Não vale. Essa conversa só é válida mediante autorização do juiz competente do processo. Mesmo assim, o juiz competente do processo. Então, A gravou, a conversa de B e C não vale. Agora, a conversa entre A e B, A gravou, essa prova é ilícita. Essa não é uma prova ilícita. Então, vamos ver aqui, né? Gravação ambiental por um dos interlocutores e prova admissível. O tribunal, por maioria, reconheceu a existência de uma repercussão geral no tema objeto de recurso extraordinário. Beleza. Interposto contra o acórdão de turma recursal dos juízes especiais civis e criminais da comarca do Estado do Rio. Reafirmou a jurisprudência da Corte acerca de quê? Da admissibilidade do uso, como meio de prova, de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. E deu provimento ao apelo extremo da Defensoria Pública para anular o processo desde o deferimento da prova admissível e hora admitida. Desproviu o recurso, que seria camuflado, não se condenaria com exares constitucional. Considera a prova e também a boa-fé que deveria haver nas relações humanas. Então aqui, reafirmou a jurisprudência da Corte a admissibilidade do uso como meio de prova de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Decisão tomada no último dia 9, pela segunda turma, no caso de flagrante delito permanente, é possível a realização de busca e apreensão sem mandado judicial. Logo, é válida sim a gravação ambiental por um dos interlocutores, a prova é admissível. Questão de número 7, acerca dos princípios gerais das fontes da interpretação, bem como do sistema processual penal, julgue o item. A publicidade, a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório. Nós vimos lá na primeira aula, sistema inquisitório e sistema acusatório, né? O sistema acusatório, publicidade, imparcialidade, contraditório, ampla defesa, oralidade. Então, são as características do sistema acusatório. Do sistema inquisitório, não tem publicidade, o juiz é parcial, o contraditório não era igual, não tinha ampla defesa igual. As provas, se concentravam na mão de uma pessoa que era julgador, acusador e defensor ao mesmo tempo. Então está lá na primeira aula, a diferença entre o processo acusatório e o processo inquisitório. Sistema processual acusatório e o processual inquisitório. Número 8. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal sob pena de ferir o princípio da publicidade. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal sob pena de ferir o princípio da publicidade. Tem as suas exceções, Então está errada a questão. Vamos ver as exceções desse princípio. Então está aqui, princípio da publicidade. Quanto ao livre convencimento motivado ou a persuasão
terão o mesmo fundamento. O princípio da publicidade quanto ao livre convencimento motivado ou da persuasão terão o mesmo fundamento. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social exigir. Então está aqui, né, de cara, né? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade, em caso de estupro, ou do interesse social exigir, menor de idade. Então, foi para o ralo, mais uma questão. A lei não poderá restringir, ela pode restringir sim, em caso da defesa da intimidade, ou do interesse social exigir, em caso de menor de idade. Questão de número 9. A respeito dos princípios constitucionais do direito processual penal, julgue o item. A despeito do princípio constitucional da vedação às provas ilícitas, o juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação, desde que se convença de sua importância para a condenação do réu. A despeito do princípio constitucional da vedação às provas ilícitas, o juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação. Não, ele não pode considerar uma prova ilícita em qualquer situação. Ele só pode considerar uma prova ilícita só para beneficiar o réu. Em qualquer situação, não. Desde que convença sua importância para a condenação do réu, não, está errado. Está errado. O uso de prova ilícita ela só pode ser usada só para beneficiar o réu. É considerada uma prova ilícita. Então tá lá. A prova ilícita condena A, mas absorve B. Então ela vai ser usada para absorver B. E não vai ser usada para condenar A. Esse é o entendimento atual da STF. Vamos ver lá. Então temos aqui a vedação da prova ilícita. No artigo 5º, inciso 66, nos diz o seguinte: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Toda prova que atinja de maneira direta ou indireta garantias processuais. Provas ilícitas devem ser desentranhadas e inutilizadas. Temos a exceção, segundo a doutrina em relação a provas ilícitas, quando esse tipo de prova for a única da inocência do réu, ou seja, se beneficiar ao réu, logo ela poderá ser utilizada no processo. Então nós temos o artigo 157, né, diz assim: são inadmissíveis, devendo ser desentranhados do processo, as provas ilícitas, obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Também são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, né, quando derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, né. Então, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. É considerada uma prova derivada da ilícita uma interceptação telefônica clandestina que permite à autoridade policial tomar conhecimento da existência de uma testemunha que possa incriminar o acusado. Contudo, tal prova poderia ser aceita, restar comprovado que as autoridades policiais iriam ter conhecimento dessa testemunha de uma outra forma. Então aqui temos um exemplo, né, lá da questão. Quando estamos diante de um homicídio, o namorado, fulano, coloca uma câmera escondida no quarto da namorada, Cicrana. A menina leva outro rapaz, Silva, em sua casa e até seu quarto, onde Silva mata a adolescente, dolosamente. Porém, o namorado fulano é o principal suspeito. Porém, a câmera é o único meio de prova para provar sua inocência. Porém, é uma prova ilícita. Por quê? Ele botou a câmera lá no quarto da menina e a menina não sabia. É uma prova ilícita, mas que pode ser utilizada para inocentar o fulano, o corninho do namorado. Então, a despeito do princípio constitucional da vedação das provas ilícitas, o juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação não, só para beneficiar o réu. Em caso de condenação, não poderá usar a prova ilícita. Questão de número 10. A respeito dos princípios constitucionais do direito processual penal, julgue o item. A garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos com meios e recursos previstos atende ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. A garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos com meios de prova de recursos previstos, princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. É constitucional isso aqui, gente. Está na Constituição. Vamos ver? Então está aqui o artigo 5º, né, inciso 55, nos diz o seguinte, em relação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Aos litigantes em processo judicial e administrativo ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e os recursos a ela inerentes. Então, a garantia aos acusados em geral de contraditar atos, documentos com meios de recursos previstos, atende o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Certinha a questão? Então, vamos ficar por aqui.
No próximo bloco, eu vou pegar mais 10 questões e a gente finaliza. Para você que gostou, deixa o seu like. Não sai daí não, é rapidinho, só para tomar uma água.